Imagine um tempo em que o ouro era carregado em carroças por estradas lamacentas, exposto a ladrões, impostos arbitrários e aos perigos da natureza. O comércio era um desafio constante, repleto de incertezas. Era comum um mercador perder toda a sua fortuna antes mesmo de chegar ao destino. Esse era o cotidiano da Europa medieval, onde riqueza significava algo pesado, literal. Barras de ouro e sacos de moedas exigiam escocas armadas e nervos de aço. Foi nesse cenário que, discretamente, uma transformação começou a surgir no coração da Renascença. No século XIV, cidades como Florença e Veneza não eram apenas berços da arte, mas também laboratórios vivos de inovação financeira. Famílias influentes como os Médici na Itália e os Fugger na Alemanha começaram a criar algo que iria mudar a lógica do comércio para sempre: os bancos. Mas antes de serem instituições com cofres, caixas eletrônicos e agências reluzentes, os primeiros bancos eram quase invisíveis. Funcionavam em pequenas salas ou em mesas improvisadas em feiras comerciais. Seus instrumentos? Livros de contabilidade, contratos, recibos e, mais importante, a confiança. Os Médici, inicialmente comerciantes de tecidos, perceberam que o verdadeiro valor estava não apenas nos produtos que vendiam, mas na segurança e agilidade das transações financeiras que podiam oferecer aos seus clientes. Eles começaram a guardar o ouro de outros mercadores e, em troca, emitiam recibos que serviam como garantias de pagamento. Esses documentos logo evoluíram para as chamadas letras de câmbio, permitindo que comerciantes viajassem de uma cidade a outra com apenas um papel em mãos, em vez de carregar grandes quantidades de metal precioso. Foi a semente do sistema bancário moderno, leve, eficiente e incrivelmente mais seguro. Com o tempo, os bancos passaram a oferecer crédito. Emprestar dinheiro e cobrar juros era uma prática inicialmente vista com suspeita. Afinal, a Igreja Católica considerava a usura um pecado. No entanto, a própria Igreja e os reinos europeus logo perceberam que sem financiamento seria impossível construir catedrais, financiar guerras ou expandir seus domínios. Assim, pouco a pouco, os banqueiros começaram a ganhar não apenas fortunas, mas influência sobre reis e papas. A relação entre o dinheiro e o poder se tornou íntima. Os Médici, por exemplo, não apenas acumularam riquezas astronômicas, mas também chegaram ao papado e aos tronos. Giovanni di Bitti de Médici, o patriarca da família, foi sucedido por Cosimo e depois por Lorenzo, o Magnífico, que não apenas comandaram o banco mais poderoso da Europa, mas também moldaram o destino de Florença e da Itália. Financiavam artistas, filósofos e cientistas, não por altruísmo, mas porque sabiam que a cultura era uma poderosa moeda política e simbólica. Enquanto isso, na Alemanha, os Fugger construíram seu império a partir do comércio de metais preciosos e da concessão de empréstimos aos Habsburgos. Jacob Fugger, conhecido como o Rico, chegou a controlar minas inteiras e financiar a eleição de Carlos V como sacro imperador romano-germânico. Era mais do que um banqueiro, era um estrategista geopolítico. Essa ascensão meteórica dos banqueiros redefiniu a noção de poder na Europa. Não era mais apenas o sangue azul que determinava o destino das nações, mas a habilidade de movimentar capitais, financiar campanhas e dominar os fluxos de riqueza. A burguesia emergente começava a ameaçar a hegemonia da nobreza, não com espadas, mas com balanços contábeis e contratos. No entanto, junto com o crescimento vieram os perigos. A confiança era o alicerce do sistema bancário, e bastava um abalo para que tudo desmoronasse. A falência dos Bardi e dos Peruzzi, duas famílias bancárias de Florença, abalou o continente. Eles haviam emprestado fortunas ao rei da Inglaterra para financiar guerras. Quando o monarca não pagou, seus bancos colapsaram. A lição era clara: o crédito é um instrumento poderoso, mas também extremamente volátil. A Renascença não foi apenas uma era de renascimento artístico, foi o nascimento de uma nova ordem econômica. Os bancos surgiram como resposta à necessidade de facilitar e proteger as trocas comerciais, mas rapidamente se tornaram motores de transformação cultural, social e política. E a história estava apenas começando. À medida que os bancos cresciam, sua influência se espalhava como ondas, alcançando cada aspecto da sociedade europeia.
Eles não apenas armazenavam riquezas, ajudavam a construir reinos, derrubar impérios e financiar ideias. Nos salões decorados com afrescos e tapeçarias, onde banqueiros como os Médici e os Fugger recebiam nobres e clérigos, decisões cruciais eram tomadas, não apenas econômicas, mas políticas, culturais e espirituais. O surgimento dos bancos coincidiu com o florescimento de uma nova classe social, a burguesia. Mercadores, artesãos e empreendedores que antes ocupavam posições modestas passaram a ter acesso a crédito, expandindo seus negócios, acumulando patrimônio e influenciando o rumo das cidades. Essa nova elite econômica desafiava a ordem feudal, onde a riqueza era medida em terras e títulos hereditários. Agora, ela era conquistada por mérito, inteligência e estratégia financeira. Essa transformação teve efeitos profundos. O comércio internacional ganhou novo fôlego, com redes de correspondência e crédito que ligavam cidades distantes. Mercadorias circulavam mais rapidamente, as feiras cresciam e as cidades se tornavam centros de inovação. Ao mesmo tempo, os bancos se profissionalizavam, criando estruturas organizacionais mais complexas, com filiais, sistemas de contabilidade padronizados e registros de transações cada vez mais sofisticados. Contudo, os riscos permaneciam. A história está repleta de colapsos financeiros causados por má gestão, inadimplência ou instabilidade política. A confiança, embora invisível, era o verdadeiro ativo dos bancos. Sem ela, nenhum contrato tinha valor. Foi isso que a falência dos Bardi revelou. O sistema era poderoso, mas vulnerável. A interdependência entre política e finanças criava oportunidades e armadilhas. Outro aspecto fascinante é o embate entre os valores religiosos e a necessidade prática da economia. Por séculos, a Igreja condenou o lucro obtido por meio de juros, mas quando os papas precisaram de dinheiro para construir a Basílica de São Pedro, financiar missões ou contratar exércitos, passaram a recorrer exatamente aos banqueiros que antes condenavam. A doutrina foi, aos poucos, reinterpretada, mostrando que até mesmo instituições milenares podem ser moldadas pelas engrenagens do capital. O legado dos bancos renascentistas vai além da economia. Eles foram patrocinadores da arte, da ciência e do conhecimento. Sem o financiamento dos Médici, dificilmente teríamos o Renascimento como conhecemos. Michelangelo, Botticelli, Leonardo da Vinci, todos foram impulsionados pelo dinheiro dos bancos. Isso revela uma faceta inspiradora da história. O capital, quando bem direcionado, pode ser uma força criativa, iluminando séculos com beleza e ideias. Hoje, vivemos em um mundo onde transações são digitais, o dinheiro circula em frações de segundo e o crédito é parte do cotidiano. Mas tudo isso nasceu ali, nos corredores de mármore e nos contratos manuscritos dos bancos da Renascença. Eles inventaram o conceito de movimentar riqueza sem tocá-la, uma ideia tão poderosa que moldou todo o sistema financeiro moderno. E o que podemos aprender com isso? Que a riqueza não é apenas o que se possui, mas o que se é capaz de mobilizar. Que o crédito, como instrumento, pode ser tanto alavanca quanto armadilha. E que o dinheiro, em mãos visionárias, é capaz de mudar o mundo, para melhor ou para pior. Então, da próxima vez que entrar em um banco, assinar um contrato ou usar um cartão, lembre-se, você está interagindo com um sistema que nasceu há mais de 600 anos, entre as cúpulas de Florença e os mercados de Veneza. Um sistema forjado por ambição, criatividade e, acima de tudo, confiança. Se essa história te inspirou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem também ama explorar como o passado molda o presente. Nos próximos episódios, vamos desvendar outras transformações econômicas que mudaram o curso da humanidade. O nascimento dos bancos é só o começo. Até lá!